foi um dos problemas muito sérios, né? E também pelas decisões que eu fui tomando sendo músico, cara, eu fui muito rodeado de medo, né? É uma parada normal, assim, que acontece com todo mundo e é normal. Vamos falar hoje aí sobre como tomar decisões apesar do medo. Todos nós vamos ter medo, né, em alguma instância da vida, sabe? Para tudo que a gente for fazer. Medo é um negócio que está instalado na gente, né? E o medo, ele tanto pode ser bom como ele pode ser ruim. Tem dois tipos de medo, né? Um medo que te protege de muitas coisas e o medo que te sabota. Ele é um sabotador. O que é um sabotador? Ele sabota e causa dor. Por isso que tem um nome, né? Sabotador. Porque ele me prejudica e ainda ele me causa dor. Por eu não tomar aquela decisão. Entende? Eu lembro que no início da minha carreira, cara, foi um dos problemas muito sérios, né? E também pelas decisões que eu fui tomando sendo músico, cara, eu fui muito rodeado de medo, né? É uma parada normal, assim, que acho que acontece com todo mundo e é normal. Mas tem muitas coisas que travam as pessoas, tá? E esse destravar é que você precisa de processo, tá? Você precisa vencer o medo com duas coisas. Uma, ou com processo, ou com lógica, né? Ou porque a questão de ganhar é maior do que a de perder. Aí você vence o medo. Entende? Então é uma questão de lógica. Quando você pensa que o que você vai ganhar é muito mais do que o que você pode perder, aí você toma uma decisão. Porque o medo, como é que você vence o medo? Tomando uma decisão, né? Mas essa decisão, você precisa estar consciente dela. Se você não trouxer isso para a consciência, você não toma decisão nenhuma. Você fica onde você está, né? E no início da minha carreira foi assim, né? Quando eu pensei em ser músico, quando eu pensei em vencer sendo músico, quando eu pensei em sair da minha cidade para ser músico, e quando eu vi, eu visualizei, né, tudo que eu iria enfrentar, cara, para poder viver de música, né, saindo da minha cidade, eu fui rodeado de medo, de vários tipos de medo. Né? Medo de dar errado, medo de ter que voltar depois para minha cidade, eu não queria isso, né? Medo de falhar, medo da minha família, né, de repente virar contra mim e tudo mais. Então, cara, foi algo muito sério assim para mim, né? O medo foi sempre presente. Como foi que eu venci isso, cara? Eu venci porque o que eu poderia ganhar seria muito mais do que eu ficar onde eu estava, né? Então, a dor de continuar onde eu estava, ela me prejudicava muito mais do que eu ir para cima e vencer tudo aquilo, vencer o medo, né? Ir para um outro lugar. A questão é o seguinte, você só tem que ver que, cara, o medo não é ruim, você só precisa saber se ele está te atrapalhando em alguma decisão ou se ele está te protegendo, tá? É só isso que você tem que saber. A partir disso, você toma uma decisão, entende? Se eu não tomasse uma decisão em relação ao medo que eu estava tendo na época, eu provavelmente não teria tomado essa decisão e provavelmente nem estaria aqui hoje falando dessas coisas para você. Olha isso, né? Então, cara, eu quero te ajudar hoje a você tomar decisões na sua vida que você vença apesar de você estar sentindo medo, tá? Apesar de você estar sentindo medo. E, ó, eu não tive medo só para a decisão de viver de música, não. Eu tive medo, eu perdi oportunidades por ter medo no meio do caminho, né? Porque eu fui chamado para alguns trabalhos que podia me adiantar a vida. E pelo fato de eu ficar ali com aquela coisa e dizer, pô, cara, será que eu estou preparado? Será que eu não estou? Cara, e se der errado? A nossa mente, né, ela fica trabalhando muito mais o negativo do que o positivo, né? E você não cria a coragem, a decisão. Porque outra coisa que eu vou falar aqui, coragem não é ausência de medo, tá? Quando você decide fazer uma ação, não é que você perdeu o medo e você está tomando uma decisão. Não é assim, não acontece assim. Você ser corajoso não quer dizer que você não tem medo, tá? Então eu vou tomar uma decisão apesar do medo. Eu tô com medo, mas eu tô sendo corajoso. E isso não quer dizer que você é medroso,
tá? Agora, se você deixa de tomar uma decisão, aí você cai na categoria de medroso, daquele cara que perde oportunidades, daquele cara que se deixa sabotar. A única coisa que o medo pode fazer e pode te ajudar é com preservação da sua vida, preservação de uma catástrofe, né? Algo que venha a acontecer com você que realmente vai te pôr no chão, vai acabar com você. Aí, cara, o medo é seu aliado, entende? Pô, por eu ter medo, eu não pulo da janela, entendeu? Então, do quarto andar, daqui onde eu moro, quarto andar aqui. Sabe, por eu ter medo, eu quando vou atravessar a rua, eu olho os carros, eu calculo, entende? O medo, nessa hora, ele te ajuda. Agora, quando o medo faz você perder oportunidades, faz você não avançar, né? Às vezes, posições que você teria que tomar agora e você não toma, e daqui a um ano você diz, nossa, cara, por que eu não tomei essa decisão lá atrás, cara? Fiquei com medo de fazer, entende? Isso é sabotador. Isso é quando o medo realmente te sabota, tá? Ó, eu quero que você ponha aqui na caixinha qual é a sua dificuldade hoje em relação a isso. Coloca aqui essa dificuldade em relação a isso para que a gente eu possa aqui te ajudar nessa parada, tá bom? Porque eu quero, cara, destravar você nessa relação, nessa questão do medo, sabe? Porque eu sei que o músico, ele vive com muitas decisões, né? A vida do músico na trajetória dele, ele tem que tomar muitas decisões, né? Por que eu tô te falando tudo isso? Eu tô te falando tudo isso porque isso é algo presente, vai ser presente sempre na sua vida. E se você não souber lidar com isso, você sempre vai perder oportunidades, ou então você sempre vai deixar passar coisas que você deveria agarrar e você está deixando passar. Você só está mais atrasando sua vida do que adiantando ela, entende? Aí, a galera aqui no YouTube. Samuel, opa, maravilha, cara, que bom que você está aí, show de bola. Entende? Então, a sua tomada de decisão agora, ela realmente você tem que saber o que está te fazendo ficar parado agora e de você não decidir por aquilo que é o seu sonho, por aquilo que é seu objetivo a partir de agora. O que é que está te travando a partir de agora? O que está acontecendo com você agora? E se essa parada é algo que te freia, né? O maior freio de mão da vida de uma pessoa é o medo. E o medo, ele não vem sozinho, tá? Você precisa saber o que você precisa fazer para você ir com medo mesmo, sabe? Não é só o fato de dizer, eu vou com medo mesmo. Não faz isso porque depois você vai se sentir mal e você vai retroceder. O que eu preciso fazer que eu fazendo, eu diminuo essa ação do medo? O que eu preciso agora fazer para que eu possa diminuir essa ação do medo? Entende? Cara, eu tive várias situações, né, na minha vida, e uma delas foi assim, um produtor uma vez me chamou para fazer um trampo, cara, na época, e eu tava ali, sei lá, eu acho que isso tem uns 15 anos, mais ou menos, por aí. E ele me chamou para fazer um trampo, cara, e eu olhei aquele trampo, né, e eu digo, cara, pô, me dá aí algumas horas para poder organizar aqui, eu te dou a resposta, né? E aí, cara, eu deixei ele esperando. E aí eu fiquei, por quê? Porque eu fui tomado de medo pela situação que eu ia ter que enfrentar. E eu achava que eu não tinha aquela condição e que aquilo não era para mim. E aí, cara, no mesmo dia, né, eu tomei a decisão, fiquei apavorado e, cara, não vou aceitar isso não, cara, vou deixar passar, vou dar uma desculpa verdadeira. E fui lá e liguei pro cara depois de algumas horas e disse, cara, não vai dar, eu tô fazendo outros trampos aqui e não vai dar. Ele disse, pô, cara, mas eu queria muito você participando aqui como músico e tal. Eu digo, bicho, não vai dar, cara, dessa vez não vai dar. Aí, beleza. Aí passou a tarde, né, chegou a noite, eu fui conversar com amigos meus, né, sobre aquela situação e aquela oportunidade. E os caras disseram, você tá louco, bicho? Você tá louco? Meu, se você tivesse alguma coisa que tivesse que desenrolar, eu tava aqui para te ajudar, eu te ajudaria, eu dava uma força para você, né? A gente, pô, cara, não é para você deixar não, porque isso aí você poderia fazer tranquilamente. E aí eu digo, caramba, bicho, aí eu fiquei apavorado de novo para poder reverter aquela situação, né? E aí liguei de novo, né, à noite já, no mesmo dia à noite, pro produtor, e aí falei com ele, pô, cara, ó, é o seguinte, cara, você já arrumou alguém? Eu tô afim, vamos nessa, agora eu desenrolei aqui o que eu tinha de desenrolar e vamos nessa. Ele disse, cara,
agora não dá mais, porque eu chamei fulano, e fulano vai vir fazer, cara, eu não dá mais para desfazer, infelizmente, vai deixar para uma próxima e tal. E aí, quando ele falou fulano, eu conhecia, né, o outro músico. Eu digo, putz, grilo, cara, realmente eu poderia estar, porque se fulano tá indo, eu poderia ir também, a gente, né, não por causa da condição, né, de fulano, mas é porque eu sabia que, pô, ia dar para mim mesmo, né? E aí eu perdi o quê? A oportunidade. Por que eu perdi a oportunidade? Por causa de medo. E nunca mais eu tive uma outra oportunidade parecida, tá? Nunca mais eu tive outra oportunidade parecida. Então vai vendo como que o medo, ele sabota a gente, sabe? Para decisões que a gente precisa tomar. Eu quero dizer que o medo, cara, foi algo que me paralisou muitas vezes. Agora também eu já fui com medo mesmo, e eu já tomei decisões na minha vida tão assertivas, cara, tão assertivas. Uma delas foi viver de música, sem sombra de dúvida, né? Viver de música, para mim, foi a maior decisão da minha vida, sair da minha cidade, cara, botar para quebrar e com medo, me cagando todinho, entende? E foi uma das maiores decisões. Outras decisões foi ter formações para poder fazer isso aqui com músicos, tá? Que me custou muito, muito mesmo, né? Me ajudou, e depois que me ajudou, eu comecei a ajudar muitos músicos. Então, é por causa disso que eu tenho capacidade aqui de te ajudar também. Porque, ó, não são não são todos os músicos que conseguem ajudar outros músicos a viverem de música, tá? Não são. No mínimo, eles podem dar dicas, dizer um pouco do que eles fizeram, mas muitas vezes não vai servir para você. O que te transforma e o que te leva a viver de música é processo, e processo tem que ter técnica para conduzir a outra pessoa do outro lado, tá bom? Então não é todo músico que consegue ajudar músicos a viverem de música. Viver de música são habilidades que você precisa desenvolver para poder viver disso, tá? Uma coisa é você ser bom músico, outra coisa é você viver disso. Precisa de outras habilidades, né? Anderson, quando você foi para ser músico oficial da dupla do Marrone, te deu um certo medo? Não de assumir a posição, porque a posição eu sabia que estava tudo bem, eu já, né, já era músico, já tinha trabalhado na estrada com muitos artistas, já gravava muitos artistas, porque o trampo de estúdio, ser músico de estúdio, é muito mais desafiador do que ser músico de palco, né? Ser músico de estúdio é algo que eu mais fiz na minha vida e foi algo em que me especializei também. E é muito mais desafiador, principalmente na época que eu me transformei em músico de estúdio aqui em São Paulo, né? Tinha que ter muitas habilidades, sabe? Muitas. E para entrar no Bruno Marrone, não. O Bruno Marrone não teve medo. O medo que eu tive de entrar no Bruno Marrone era a porcentagem de tempo que eu ia ficar na estrada sem ficar em São Paulo, né? E aí tem o ônus e o bônus da parada, porque é o seguinte, o bônus é que você tá tocando, né? Tem seu emprego ali, tá tudo bem. O ônus, cara, é que você perde as datas comemorativas, você fica longe de família, você dorme mal, você come mal, muito poucas vezes você fica em bons lugares, porque o Brasil tem mais lugares ruins do que bons, isso é uma realidade, né? Mas tudo é um ciclo na vida. Se você tem esse sonho de tocar com um artista, vale, tá? É bom, eu já tive esse sonho, é maravilhoso. Você só precisa definir com estratégia, planejar o tempo que você vai ficar nisso. Porque se você se demorar muito a ser um músico de estrada, você perde muitas outras coisas, principalmente relacionamento. Network é algo muito importante na vida do músico, tá? Tá vendo aqui o processo? Eu tô te falando um processo de coisas do que você precisa. E tudo isso tem dentro do método 2x, tá? Junto com mentorias comigo. Então, ó, não é simplesmente você chegar num lugar e alcançar o seu sonho. Não. Porque depois que você alcança o seu sonho, ele passa a ser realidade. E aí, depois que ele passa a ser realidade, o que você vai fazer com isso? Sacou? Porque ele chega, para todo mundo chega, né? Se você, pô, obedecer um processo, for para cima, né, passar a viver daquilo que você ama, você vai conseguir uma hora. Entende? A questão é, depois que você conseguir, o que você vai fazer? E tem outra coisa, né? Chegar até todo mundo, às vezes uma boa parte chega, mas não permanece. Por quê? Porque tem mais processo nesse caminho, sabe? Tem mais coisas que tem que ser feitas nesse caminho, né? Então não me deu medo não de tocar não com artistas, que eu já tocava, já gravava muitos artistas
famosos, né? Já tocava com muitos artistas famosos antes do Bruno Marrone. Então, quando o Bruno Marrone chegou, foi apenas esse desafio aí de ficar mais tempo na estrada do que eu vinha ficando antes. Porque os artistas que eu tocava pontualmente, né? Não era uma coisa fixa. O Bruno Marrone foi mais uma coisa fixa. E outra, eu saí de um outro trampo fixo, porque eu estava na banda do Faustão. Né? Tava na banda do Faustão e saí da banda do Faustão para entrar no Bruno Marrone. Para dizer assim que não teve nem medo, assim, porque eu toquei uma coisa por outra que realmente eu pensei a longo prazo para algumas coisas, sabe? Ó, aí processo de novo, tá vendo? Quando você tem isso dentro de você e bem estabelecido, você vai pensando nas decisões que você vai tomando, sabe? Aí, por isso que o medo não fica presente, porque você sabe as decisões que você está tomando. Ah, então beleza, eu vou para isso aqui, e isso aqui vai durar tanto tempo na minha vida, e eu vou com isso, eu vou fazer isso, vou para tal lugar assim, 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 vou me relacionar com outras pessoas assim, assim, assim. Isso é estratégia. Por isso que muitos músicos se ferram na vida, porque eles não têm processo, eles não sabem de estratégias para poder potencializar aquela decisão que ele tomou, de ir para aquele lugar, de tocar com aquele artista, ou então de ir para uma gravação, ou então de aceitar um convite, entende? É muito mais. Quero dizer que para mim é uma honra levar tantos músicos que já se inscreveram no Método 2X, a eles viverem de música. Eu tenho muitos, cara, o que eu tenho de agradecimento por fazer esse trabalho, pelo Método 2X na vida de muitos músicos, não é brincadeira, eu não consigo nem postar tudo. Às vezes eu até esqueço de postar, e eu me lembro, às vezes eu vou lá, pego um print e coloco. Mas são muitos depoimentos, de muitos resultados que o músico tem em entrar no Método 2X. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao Método 2X, me manda um direct, bate esse papo comigo, né? Se você tem alguma dúvida em relação à entrada no Método 2X, eu falo com você pessoalmente, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e a gente se vê. Valeu!